Ser burocrata é ruim? Você ser um técnico de segurança de escritório é uma coisa ruim ou não? É sobre isso que vamos falar hoje nesse vídeo. Primeiro vamos aqui à definição do termo burocracia. Vou colocar na tela aí. Burocracia é um termo oriundo do latim e do francês que significa escritório. Burocracia significa todas as repartições públicas na França do século XVIII e também o poder e ação dos funcionários nos escritórios e qualquer outro ambiente de trabalho. Então essa é a definição. Tudo bem, existem outras definições para o termo, né? Mas aqui o assunto é entre o técnico de segurança que faz o trabalho burocrático e o técnico de segurança que trabalha lá na área, ou seja, ele passa o dia todo na área. Então essa é a nossa comparação hoje aqui, comparação entre aspas. E eu não quero aqui com esse vídeo, né, defender nem este nem aquele, nem o que fica no escritório, nem o que fica na área. Apenas mostrar que os dois são necessários, que em algum momento todos são burocratas, pode ter certeza disso. Ou seja, terão que passar algum tempo em escritório, não tem como. Bom, vamos lá às atribuições do técnico de segurança do trabalho, né? E aí, logo lá, de acordo com a portaria 3275 de 21 de setembro de 89, as atribuições do técnico de segurança do trabalho são bastante amplas e muitas delas dependem da dispensação de um tempo em escritório. Aliás, o primeiro item do artigo 1º diz o seguinte: 1. Informar o empregador através de parecer técnico sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização. Isso deve ser feito por escrito e divulgado para as áreas envolvidas, inclusive com metodologias de acompanhamento das ações pertinentes. Mas e se a empresa tem apenas um técnico de segurança? Como que você vai agir? Pois é, quando a empresa tem um SESMIT com uma equipe grande de técnicos, o ideal é que os serviços burocráticos sejam divididos, para não sobrecarregar nenhum dos profissionais. Se você estiver sozinho, isso muda tudo. E terá que dividir seu tempo, né? Uma parte para a área de trabalho, suas incursões na área, né? E a outra parte, um período do seu tempo, vai ser em escritório e não tem outra saída. Quem trabalha ou já trabalhou com partes burocráticas da profissão sabe que demanda muito tempo manter organizada todas as documentações. Vale lembrar que muitas delas exigem prazos, você não pode deixar passar. E aí tem aí uma lista de documentações que você tem que guardar e tal, né? E vale a pena aí conferir também, né? Quais são essas listas, quais são esses materiais com prazo de validade aí, né? Ser um técnico de segurança burocrata é ruim ou não? Foi a pergunta que eu fiz lá no começo, né? E agora nós vamos responder, é claro que não. Isso faz parte da nossa profissão. Com certeza você fica muito bom nas questões aí envolvendo documentações legais e outros aspectos de controle de documentos, se você for um técnico trabalhando diretamente com burocracia. No entanto, é interessante que haja um equilíbrio, né, no seu dia a dia, né, entre ficar um pouco na área e um pouco resolvendo as suas partes burocráticas. Precisa ser pesado isso numa balança, né, para você nem ficar muito tempo só em escritório, nem muito tempo também na área, porque você precisa resolver os seus serviços burocráticos. E certa vez eu estava conversando com uma técnica de recém-formada, né? E ela reclamou, né? Ela estava no seu primeiro emprego, que ela só ficava fazendo partes burocráticas e treinamentos. Veja bem, isso não é totalmente ruim, você fazer esse tipo de coisa, porque você vai aprender. Eu aprendi bastante com treinamentos, muitos treinamentos que eu participei, que eu fazia, né? Então, o tempo de treinamento é um tempo em que você conversa com as pessoas, com quem está na área. Você aprende muito sobre a sua área de trabalho. Você aprende muito sobre a empresa. Aliás, uma coisa que eu gosto muito de falar é que o técnico de segurança precisa conhecer do processo completo da sua empresa, do início ao fim do processo. Só assim ele vai saber quais são os riscos, enfim, sabendo disso ele vai ter uma grande vantagem. Mesmo que você trabalhe numa empresa grande em que você não atua em todas as áreas da empresa. Como eu, por exemplo, trabalhei numa empresa que era muito grande, então os técnicos eram divididos por área.
Mas eu atuei em todas as áreas, com o passar dos anos a gente ia mudando de área. Mas mesmo assim eu já conhecia todas as áreas da empresa. Inclusive com cursos que eu fiz para conhecer os métodos que eram utilizados no processo em si. Então, você precisa conhecer. O processo da empresa, você precisa conhecer ele completo. E aí, área versus escritórios. Como é que nós vamos resolver isso, né? Veja bem, como eu já falei acima, o ideal é que os serviços burocráticos sejam divididos entre a equipe. Porém, é fato que algumas pessoas não gostam de serviços burocráticos. Isso é verdade. Tá? Seja porque não têm afinidade com os equipamentos de trabalho, né? Ou porque realmente se sentem seguras com o tipo de atividade em escritório. O que temos que entender é que as coisas se completam. Tá? Nada trabalha sozinho na segurança. Então não é possível ser só área e também nem ser só escritório. Isso não é uma competição em quem trabalha no serviço burocrático e quem trabalha na área. Não existe isso aí. Todos estão trabalhando para o mesmo objetivo, que é a prevenção de acidentes. Então, se a empresa tem, e eu conheço empresas assim, né, que tem um sistema de gestão, onde há profissionais de segurança que trabalham apenas no sistema de gestão. Eles ficam ali, o trabalho de gestão da segurança é feito por eles, sei lá, 1, 2, 3, 4 técnicos que sejam. Mas eles trabalham no sistema de gestão, enquanto os outros ficam na área. Isso não significa que eles também não vão para a área e também não significa que os que estão na área não têm serviço burocrático. Sim, eles têm. Porém, o trabalho deles é menor do que quem está ali no escritório. Então, gera-se uma facilidade para todos. Mas, uma sugestão que eu deixo aqui, né, é que você saiba trabalhar com tudo, inclusive com informática. Você precisa saber informática. Inclusive eu tenho um vídeo, vou deixar o card aqui, né, falando sobre isso, né, sobre você conhecer algumas áreas, né, e você fazer cursos pertinentes à sua área. E informática, TechSegurança precisa conhecer Word, pelo menos o básico do Word, do Excel, PowerPoint e outras ferramentas que tem aí, né, que você vai utilizar. Então, conhecer um pouco disso é muito interessante. E se você trabalha em serviço burocrático, obviamente que você tem a obrigação de saber disso. Bom, experiência diária você vai adquirir com o tempo, né? Assim, não vai descer de uma hora para outra. Então, se você tem serviço burocrático para fazer, faça. Mas sem esquecer lá da sua área de trabalho. Ou seja, da área de atuação lá na área de trabalho. Então, é importante que você esteja antenado, né, com o que está acontecendo, está sempre ativo, né? Saiba quais são as legislações que estão sendo atualizadas, enfim, fica por dentro de tudo, porque você vai precisar, cedo ou tarde, isso tudo vai fazer diferença na sua profissão. Então aqui a brincadeira aqui, né, era, né, que se você ser um técnico burocrata é ruim ou não. É claro que não, eu já respondi essa pergunta anteriormente, e isso faz parte da nossa profissão. Como eu disse, não é uma competição de quem fica na área, de quem fica no serviço burocrático. Porque às vezes pode haver uma má interpretação, né, de quem está na área e falar, porque o TechSegurança lá fica lá no escritório, ar-condicionado, e a gente está aqui na área. Não existe isso aí, né? Se ele está lá, talvez ele tenha uma habilidade que você não tenha, então procure ter. Ou se você não gosta de estar lá, então também não seja contra quem está lá, né? Só em parte burocrática. Só em parte burocrática, entre aspas, como eu falei, né? Que ninguém só faz parte burocrática. Mesmo que está lá tomando conta no sistema de gestão, vez ou outra ele tem que ir para a área por alguma exigência do seu próprio serviço burocrático. E eu sei disso porque eu fiz isso. Eu trabalhei em sistema de gestão, eu ficava no escritório, eu trabalhei na área, enfim, eu fiz de tudo, né, na serviço de segurança. Né? E às vezes era muito comum você que estava ali no sistema de gestão, quando tinha uma ocorrência, você ser o primeiro a se dirigir até o ambulatório, a conversar com o acidentado, fosse o caso, né? E de repente você tinha informações até antes de quem estava na área, porque ele estava no local de repente que ele não tinha essa informação ainda. Mas enfim, então ser burocrata não vai fazer mal para ninguém. Não esquente a cabeça com isso, que você terá que fazer serviço burocrático sim, se você vai iniciar na profissão, se você está iniciando. Saiba disso, que a burocracia faz parte da nossa atividade. Valeu, pessoal! Então é isso aí, o vídeo de hoje, né? Vamos em frente aí. Até mais!